O prefeito Roberto Pessoa recebeu no Palácio das Maracanãs o presidente nacional da Central Única das Favelas, CUFA, Preto Zezé. Durante a reunião, foi debatido vários assuntos, inclusive sobre uma parceria entre a Prefeitura de Maracanaú e a CUFA para a execução de políticas públicas em diversas áreas. Preto Zezé, vamos começar falando então sobre a CUFA, para o pessoal que está em casa entender exatamente o que é a CUFA. Tá. A CUFA é uma organização que surgiu em 1989 para 90, fundada pelo Celso Ataíde, que é do Rio de Janeiro, né, e o MV Bill. E inicialmente surgiu como um grupo de amigos que queria fazer alguma coisa pela rua do seu bairro, no caso da Cidade de Deus, na favela do Rio de Janeiro, mas que acabou se espalhando pelo país inteiro, se tornando uma grande escola de formação de liderança dentro das favelas, de uma mudança de visão sobre favela. Toda vez que fala favela, imagina lama, esgoto, céu aberto, violência, tiro. Não é que isso não exista, mas existem outras coisas para além disso. Então, começou a desenvolver uma série de ações positivas nesse território e também de organizar as demandas que existem nesse lugar para dialogar com o poder público e privado para encontrar soluções para essas questões, esses desafios. A CUFA existe nos 26 estados mais o Distrito Federal e mais em 20 países, né? A CUFA do Ceará, acho que ela foi a terceira do Brasil em 2012. Eu comecei aqui em 2002. Depois de 2012 eu assumi a presidência no lugar do MV Bill. Daí a gente decide que não vai ter mais presidente nem carioca nem paulista, porque eles ficam na presidência de tudo. E depois começa a criar CUFA em vários lugares do Brasil. As experiências da CUFA ultrapassam as fronteiras brasileiras. E aí, em 2015, como a gente não tinha como ir em todos os países, a gente realizou a Semana da CUFA Global em Nova York, onde eu assumi o escritório da CUFA Global em Nova York, para a partir dali, na sede da ONU, onde foi a minha posse, a gente dialogar com os 194 chefes de Estado e assim fazer a interlocução com as favelas de vários lugares do mundo. E assim a CUFA está em 20 países. A nossa meta até o final do ano agora é chegar em 50 países, vamos ver se a gente alcança. E como que trabalha a CUFA nas favelas ou nas comunidades, né? Os segmentos no esporte, na área do lazer, como que funcionam os projetos? A gente atua principalmente na ideia da favela como potência e não como carência. Então, se você vê no lugar mais difícil, você vê que tem gente lá trabalhando, produzindo, gerando riqueza. As favelas hoje elas produzem 189 bilhões em poder de consumo. Então, isso somado dá o PIB do Paraguai e da Bolívia, ou do Uruguai sozinho. A favela hoje possui 18 milhões de habitantes, então ela seria um quarto estado, é mais favelada que Gaúcho, se ela fosse um estado brasileiro. Então ali há muita coisa acontecendo e que as pessoas não vêem porque está na precariedade, está na informalidade, então está fora do radar do mundo oficial. E como é que a CUFA atua? A CUFA atua primeiro de mobilização nesse território, mobilizando as pessoas em torno disso. E aí os projetos de mobilização da CUFA, eles muitas vezes não são para aquela ação em si. Um exemplo, a Taça das Favelas. Eu posso dizer que é com futebol, porque é através do futebol que a gente está mobilizando. Mas foram jovens da Taça das Favelas que fizeram as grandes redes de mobilização, por exemplo, para fazer as ações emergenciais de doações de cestas básicas e alimentos durante a pandemia. Eu posso também pegar a Taça das Favelas e mobilizar para que jovens dos times que estão estudando mobilizem outros jovens que estão fora da escola. E por aí vai, eu posso ir para a área da saúde, para as mães desses meninos que estão fazendo negócio dentro da favela, para a questão da comunicação e por aí vai. São milhares de coisas. E assim são todos os projetos que a CUFA tem feito no sentido de mostrar que a favela é potência e não carência. Como que a CUFA chega na comunidade? A gente conversou aqui, você já deu para esclarecer que faz muito tempo, o trabalho vem de anos. Mas como que ela lida com a informalidade, né? Como que ela lida com a parceria com os governos, né? Municipal, governo estadual? A gente tem o quê? A gente tem organizado duas frentes. A primeira delas é poder entender o que acontece nesse mundo informal, nesse mundo sem registro, sem CNPJ, que não sabe o que é uma licitação, um edital e tal. Então, organizando para que as pessoas entendam isso. É meio uma história é uma coisa de poliglota, né? A gente fala, vamos dizer que a gente fala o favelês e também tem que entender essa linguagem formal do homem branco do asfalto. Então, a gente atua em duas frentes. Na primeira dessa, qualificando a favela, os líderes que a gente forma, né? Inclusive, estamos lançando uma escola de líder agora em breve. Estou dando um spoiler aqui já no programa. E do outro é também com a rede de organizações que a gente cuida no dia a dia de gestão, porque também condicionou-se a pensar quem trabalha com social não tem um orçamento, então a gente também discute o social como uma questão econômica.
Porque muitas vezes você acha que está uma instituição trabalhando que não tem conta para pagar, mas tem a internet, o telefone, a luz, os funcionários, está todo mundo ali na batalha. Começa de maneira voluntária, mas a ideia é que se tenha economia para manter aquelas pessoas o tempo todo. Senão o voluntário vem um dia, no dia lá adoece, no dia falta a passagem do ônibus, no dia tem que levar o menino no médico, e assim ele não consegue manter uma constância no trabalho. Então a CUFA atua assim. E como ela chega? Na verdade, já a galera já está lá. Só que aí desperta esse sentimento de querer estar organizado em grupo, de querer produzir uma agenda positiva no território, de estar se postando e pautando a agenda da favela. Então, mais do que uma organização, mais do que um CNPJ, uma ONG, a CUFA é um sentimento. E quando esse sentimento conecta, aí ninguém segura. E nessa reunião que você teve agora com o prefeito Roberto Pessoa, o que que a gente pode adiantar com a parceria da CUFA e de Maracanaú, município de Maracanaú? Interessante o meu encontro com o Roberto Pessoa. Eu conheci ele quando ele tinha um Del Rey vermelho, porque eu era lavador de carro, certo? E eu lavava o carro dele, quando ele era deputado estadual na Assembleia. E hoje eu encontro com ele, como líder da CUF e ele como prefeito de Maracanaú. Primeiro eu fico feliz, porque ele é um gestor que vai e volta, então quer dizer que do ponto de vista da urna as pessoas estão aprovando a gestão dele, né? O maior critério de um político é ele ser eleito ou não, é o voto popular e conseguiu dar continuidade nos projetos aqui de Maracanaú. Eu fico feliz porque a gente tem a possibilidade, a CUFA ela não participa de processo eleitoral, por questões óbvias, porque o prefeito daqui é de um partido, o outro é do outro, não, e a gente não se envolve nessa guerra. O nosso foco é produzir ações que possam inspirar o poder público, já que a gente também não quer substituir o poder público, mas o poder público possa se inspirar nas ações que a CUFA faz e criar políticas de Estado, como, por exemplo, a Areninha, que começou com a gente no Campo do América, se espalhou para mais de 25 areninhas lá em Fortaleza e depois virou política pública de Estado no governo do Camilo Santana, que espalhou também para todos os municípios do Estado. Então, a ideia nossa é poder, a partir desse trabalho que a gente está fazendo acumulado no Brasil, trazer essa experiência de maneira mais concreta para Maracanaú. Então a gente discutiu lançar uma sede aqui em Maracanaú da CUFA com prédio, a prefeitura vai ser parceira nossa, trazer a etapa da abertura da Taça das Favelas para cá, pensar projetos principalmente com mulheres e jovens, que são a base das favelas que existe, e estão fazendo muita coisa, desde a criatividade do negócio, do podcast, da comunicação. Então como é que eu conecto isso em políticas públicas que às vezes não conseguem chegar por uma série de questões, às vezes não é nem uma vontade ou dificuldade, ou falta de recursos, às vezes é uma questão de comunicação mesmo, de acessar esse território, e é tudo que a CUFA tem. Então eu quero conectar essas possibilidades que a CUFA e a experiência da CUFA com esse peso do poder público. Espero que, ao sair, o Roberto Pessoa deixa um legado muito grande a gente também, de produzir coisas que fiquem para a sociedade, que eu acho que é a grande dificuldade no Brasil, é ter gestores que tenham um espírito público, que produzam políticas públicas, que o outro, quando vier a destruir, o povo diga, aí não, que é nossa, nos pertence. Então, o nosso esforço é esse, fazer que as pessoas entendam que o Estado, os recursos públicos nos pertencem, e que os políticos são gestores, e quando tem políticos que compreendem isso, que estão parceiros nossos, como está acontecendo aqui em Maracanã, é o melhor dos mundos para nós. Perfeito. Obrigado. Obrigada, então, Eu que por esse agradeço. momento e pelos esclarecimentos. E a gente aguarda ansioso aí a instalação da CUFA em Maracanaú. Obrigada, Eu não Pedro. vejo a hora de estar aqui, cortando a faixa, inaugurando a sede, dando o primeiro passo na Taça das Favelas e com certeza virão muitas questões, né, a partir disso. Eu já liguei para o presidente da Federação de Indústria, porque aqui é um distrito, né, industrial, uma cidade industrial, tem muita indústria aqui, como é que engaja o setor privado também. Então nós vamos ter uma parceria 3P, que é o povo, o privado e o público, e vamos que vamos.